Graça e paz a todos. Nós viemos mais uma vez nessa noite trazer uma palavra vinda direto do trono do Senhor e que nessa noite o Senhor possa falar com cada um de uma forma toda especial, que essa palavra que Ele separou possa estar entrando na casa de vocês, no lar de vocês e que os anjos do Senhor já estejam preparando cada lugar que está chegando essa mensagem, independente de qual seja, porque a gente sabe que o Senhor só precisa que a gente dê um lugar para Ele, para que Ele possa falar conosco, amém? A palavra de hoje está lá em Mateus 7, no versículo 24, que diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra sua casa, que não caiu, pois fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Essa palavra aqui de Mateus 7 está falando sobre os dois fundamentos que o Senhor deixou, daqueles que vivem a palavra dele e daqueles que não vivem. E ela me marcou muito, não era isso que eu tinha separado para essa noite, mas o Senhor me fez, eu fui orar, eu fui colocar a mensagem da noite diante do Senhor e Ele me deu esta palavra, que era totalmente diferente daquilo que eu tinha separado. E eu falei, Deus, mas por quê? Porque eu acredito que nós estamos num tempo que ou a gente serve a Deus ou a gente não serve. Às vezes a gente coloca tantas coisas, a vida nos traz tantas coisas que a gente faz e parece que não sai do lugar e parece que quando a gente está bem, acontece algo e derruba tudo de novo e a gente fica perdido e vem o desespero. Isso acontece em todas as áreas da nossa vida, tanto na área sentimental como na área financeira, em todas elas, né? Na nossa área espiritual. E o que o Senhor está dizendo nessa noite pra gente? Você está buscando viver aquilo que eu tenho te ensinado? O que você está vivendo? O que você coloca como prioridade no seu dia? Você está firmado naquilo que o mundo está te mostrando? Nas coisas que as situações estão te colocando? Ou você está aqui comigo, firmado numa rocha? Porque é o Senhor que firma nós numa rocha. Quando a gente realmente se prostra, a gente dá lugar para que Ele faça na nossa vida, para que Ele cure, para que Ele transforme. Começa lá de dentro. E aos pouquinhos Ele vai colocando mais força, vai colocando mais resistência. Porque ao passar do tempo que a gente vive, a gente começa a aprender mais dele, a gente começa a renunciar às nossas vontades para fazer aquilo que Ele colocou, para aquilo que Ele quer. E a gente está renunciando, na verdade, renunciando a nada. Porque sem Ele, a gente não é nada. Sem Ele, as coisas que a gente faz, sem buscar aquilo que Deus quer, tudo é construído em areia. Porque a hora que vier um vento, a hora que vier uma tempestade, às vezes até uma garoa. É como se a gente pisasse assim na areia da praia, vamos colocar, aquela marca. Mas se vir um vento, aquela marca vai desaparecer. E assim são as coisas, tudo na nossa vida, que a gente conquista sem colocar o Senhor na frente. Quando vier a dificuldade, quando vier a tempestade, quando vier situações, aquilo vai sumir, vai sair do teu controle. Às vezes a gente coloca tanto, a gente idolatra tanto, tantas coisas. A gente coloca tantas coisas na frente. Ah, amanhã eu vejo, amanhã eu busco a Deus, amanhã eu vou orar, amanhã eu vou... E amanhã, não. Porque aquilo que você construiu antes, ela vai desaparecer se você construiu sem Deus. Agora, a partir do momento que você começa a construir tudo na sua vida, nas pequenas coisas. Deus não está... Essa semana Deus falou muito
comigo, com meu esposo, que ele está nas pequenas coisas, não só nas grandes. Então, se você começar a colocar ele nas pequenas coisas da sua vida, você vai se tornar como uma rocha. A tua casa, nós somos o templo do Senhor, nós somos a casa do Senhor. Vai ser firmado numa rocha. E pode vir vento. A Bíblia não fala que a gente não vai ter dificuldade. Não, a gente vai passar. A Bíblia diz isso, que a gente vai passar, a gente vai ter muitas aflições, que muitas situações vão vir. Mas a partir do momento que os seus pés estão firmados, que a sua casa está construída numa rocha, Deus vai mover. A situação vai vir, mas Ele vai te dar estratégia. Ele vai mover. Às vezes as pessoas olham pra gente. Há pouco tempo atrás, um mês e pouquinho atrás, nós passamos uma situação muito difícil, né? Perdemos um bem que a gente conquistou e, né, que Deus foi honrando, foi difícil e do nada a gente perdeu. Só que a gente começou a olhar pro outro lado. A gente começou a ver de outra forma. Todo mundo, meu Deus, ficou desesperado. Como assim perderam? Mas a gente procurou olhar do outro lado. Por quê? Porque os nossos pés estão firmados não naquilo que o mundo pode nos dar, não nas coisas materiais que o mundo nos oferece, mas naquilo que o Senhor tem para nós. Acho que a primeira atitude que eu tive, assim, eu falei, Senhor, se foi um livramento que o Senhor nos deu, amém, glória a Deus. Eu sei que lá para frente, hoje a gente não entende, mas lá para frente a gente vai entender. E eu creio sim, que isso é você estar firmado numa rocha. Isso é você construir a sua casa numa rocha, onde as tempestades virão, aonde você vai se ver assim como Daniel. Ele honrou o Senhor, ele quis continuar vivendo aquilo, ele decidiu viver aquilo que o Senhor tinha colocado para ele, e ele foi jogado numa cova de leões. E nada aconteceu. A palavra diz que os anjos do Senhor vieram e fizeram aqueles leões dormir. Aqueles leões famintos. Imagine você no meio de muitos leões famintos. Você vai pensar, nossa, virei carne agora. Não. O anjo do Senhor veio e fez aqueles leões se acalmarem, porque Deus é Deus. E quando os amigos de Daniel estavam lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles decidiram não se dobrar aquilo que o mundo estava falando para ele. Eles decidiram honrar o Senhor. E eles foram jogados numa fornalha. E Deus permitiu que eles fossem jogados. Mas a palavra diz que um quarto homem foi visto lá dentro. Porque Deus estava lá com eles. Então, por mais que as situações vierem, que as lutas vierem, que as dificuldades vierem, o Senhor vai permanecer com você. Ele vai estar, ele vai permitir, mas ao mesmo tempo ele vai te colocar uma paz que nem você vai entender. Né? A Bíblia diz aquela paz que excede todo o entendimento. Oh, coisa gostosa. Mas não é assim, vou sentir paz hoje. Não. Eu vou viver a palavra. Porque quem vai me dar essa paz é o Senhor. Eu vou colocar o Senhor à frente de todas as coisas. Das coisas pequenas, assim como as grandes. E assim o Senhor vai te moldando. Ele vai mudando o seu caráter. Ele vai mudando a sua forma de enxergar as coisas. A sua forma de ver, de você ver que às vezes a gente quer conquistar e a gente perde as pequenas coisas. A gente acaba perdendo os nossos filhos. Quantas vidas que eu atendo com a pastora que eles têm tudo, mas ao mesmo tempo eles não têm nada. Financeiramente, nossa, eu posso dar o melhor para o meu filho, mas o que eu queria era poder hoje sentar e conversar com meu filho, mas não tem conversa. Eu queria hoje poder sentar e, sei lá, assistir um filme, comer uma pipoca com meu esposo. Mas não, a gente não tem mais diálogo. Então, as grandes coisas que o mundo te oferece não chegam nem perto das pequenas coisas que Deus te dá. As conquistas pequenas com Deus são muito maiores e muito imensuravelmente melhores do que aquilo que o mundo te coloca. Mas você só vai conquistar isso a partir do momento que você realmente entregar a sua vida para Deus. Sim, assim como a palavra diz lá em Apocalipse 20, acho que é Apocalipse 20, 15, que aqueles que
que não tem o nome escrito no livro da vida não herdarão o reino dos céus. Então você tem que realmente escrever o seu nome no livro da vida. Tem que falar para o Senhor: Senhor, escreve meu nome. E depois, tem um depois. Não é assim. Ah, tá, agora eu aceitei Jesus, Deus escreveu o meu nome lá no livro da vida, eu tô salvo, que bom. E quando vier a primeira tempestade da sua vida? Será que você vai ter paz? Será que você vai saber ter estratégia para resolver aquilo da melhor forma? Não. É apenas o primeiro passo, você entregar a sua vida para Jesus. Você falar, eu sou cristão, nossa, eu sou evangélico, vou na igreja todo domingo. E o que mais? Acima de tudo, não é o teu pastor que vai salvar você. Não é a igreja que vai salvar você. É Jesus. É você buscando a palavra de Deus. É você procurando viver aquilo. Nós somos pecadores. Nós somos muito falhos. Todo dia nós erramos. Todo dia nós temos que pedir perdão para o Senhor. Mas a gente tem que buscar cada dia viver. Um dia de cada vez. Crescer em graça. A palavra diz isso, que a gente tem que crescer em graça e em conhecimento. Em conhecimento do quê? Do que o mundo está te oferecendo? Não. Da palavra de Deus. Viver aquilo que Deus separou para nós. As situações vão vir, as circunstâncias vão, às vezes, querer te sufocar, e às vezes Deus vai permitir que você chegue lá no último e Ele vai te dar a saída. Ele vai te dar uma estratégia. Eu não estou falando para vocês o que eu não vi. Eu estou falando o que a minha família viu. Eu, meu esposo, meus filhos, a gente procura passar para eles isso. E hoje a gente já vê que eles têm os princípios. Se amanhã ou depois eles vão viver, eu espero em nome do Senhor Jesus que sim. Eu creio que eles são separados. Eu creio que o chamado deles é lindo e maravilhoso. Mas não vai depender da gente. Vai depender deles com o Senhor. Porque a nossa vida com Deus ela é muito particular. Nós somos únicos para Deus. Até há algum tempo atrás as pessoas falavam, a pastora costuma dizer assim que eu não salvo meu esposo, eu não salvo meus filhos, que a salvação é individual. E as pessoas interpretavam isso de uma outra forma. Mas não, isso é verdade. Eu posso colaborar, eu posso orar pelo meu esposo, eu posso chamar a atenção dele, olha, você está fazendo errado. Meus filhos é a mesma coisa. Mas a salvação deles, a vida deles com Deus é única, é particular. Deus não vai sair espalhando a situação para todo mundo. Não, talvez ele vai revelar muitas coisas da sua vida para alguém que possa te ajudar. Por isso que você também não deve contar, ai, minha vida é um livro aberto, que lindo. Está na boca do povo. Mas você está realmente se colocando, você está buscando uma autoridade, alguém que vive a palavra para poder te dar um conselho? Ou você está colocando a tua vida na boca de todo mundo que não vai te ajudar e que ainda vai sair falando de você? Então, a gente tem que buscar muito sabedoria, a gente tem que buscar muito entendimento daquilo que Deus quer. Não é fácil, mas é o melhor caminho, é o caminho mais gratificante. Nossas renúncias, a gente costuma falar, nossa, a gente renuncia a tanta coisa para viver a vontade de Deus, tem muitas coisas, muitos planos que a gente faz, mas hoje eu vejo que a gente coloca Deus à frente. Deus, eu tenho esse sonho, eu quero isso. Então, se é da sua vontade, o Senhor me dá. Senão eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Deus não quer que você pare de sonhar. Ele quer que você sonhe. Mas Ele quer que você coloque os seus sonhos diante dEle. E se isso lhe convir, porque Ele sabe o que é melhor. Ele conhece o teu amanhã. Então decida. A partir de hoje, decida viver a vontade do Senhor. Decida estar buscando mais dEle. Decida todos os dias colocar os seus fundamentos um pouquinho mais firmados numa rocha, que é esta palavra, que é a palavra do Senhor, que vai se renovar todos os dias na sua vida. E se você estiver firmado nesta palavra, pode vir tempestade, pode vir um furacão, mas você vai se manter em pé.
Nós passamos muitas situações, o Juan, o nosso filho mais velho, e situações desesperadoras que a gente falava, pronto, agora não tem mais. Com 6 meses, ele morreu lá no 24 horas. Ele ficou muito tempo convulsionando. Ele chegou a ter parada cardíaca e Deus devolveu ele pra gente. Mas em nenhum momento a gente virou as costas pro Senhor. E eu vejo que cada circunstância que acontece, cada coisa que vem, cada situação que vem na nossa vida, a gente tem mais sede de buscar a palavra. A gente tem mais sede de entender qual é o nosso plano, qual é o nosso propósito, por que Deus colocou isso pra gente, por que Deus entregou essa obra na nossa mão. E é muita responsabilidade, porque trazer a palavra do Senhor, não posso falar da boca para fora. Eu não posso falar daquilo que eu não vi. Não adianta eu chegar aqui e falar para você, olha, viva a palavra do Senhor. Dê espaço para o Senhor, dê lugar para o Senhor fazer na tua vida. E eu não fazer isso. Nós estamos à beira de um congresso. Nós estamos sendo lapidados, muito lapidados. Porque para a gente poder estar ministrando cura, estar ministrando libertação na vida das pessoas, a gente tem que se permitir ser curado. A gente tem que se permitir ser liberto. A gente tem que dar espaço para o Senhor fazer primeiro na nossa vida. Para que Ele possa nos usar, para que nós sejamos vaso de honra na mão dEle. E eu peço todos os dias para o Senhor, me molda, Deus, molda o meu caráter, me molda de acordo com a sua vontade, me diminua e cresce em mim, que o meu ser possa transbordar a sua vontade, a sua presença. A gente não precisa chegar nos lugares anunciando, dá licença, eu cheguei porque eu sou cristão. Não. As pessoas percebem pelas nossas atitudes. E as nossas atitudes têm que falar muito mais sobre nós, sobre a nossa vida com Deus, do que as nossas palavras. Eu não preciso chegar entalando o evangelho na vida de ninguém, na goela de ninguém. Mas as minhas atitudes fazem as pessoas ficarem curiosas. E eu tenho muitas falhas, muitas coisas, muitas atitudes que eu tenho e depois eu falo, nossa, eu não deveria ter feito isso. Eu não devia ter falado isso. Mas eu creio que todos os dias o Senhor está me moldando um pouquinho. Ele está me mudando. Ele está fazendo na minha vida. Cada vez que eu vejo que os meus fundamentos tem um pouquinho mais para colocar, eu posso colocar um pouquinho mais nessa rocha viva que é o Senhor. Eu falo, Senhor, me firma mais. Porque eu sei que nenhum vento pode me abalar. Muitas circunstâncias têm passado. Nós temos nos mantido. E eu creio que isso é tudo para a honra e para a glória do Senhor. É porque a gente tem anseio de cumprir o propósito dele. Eu tenho buscado muito do Senhor. Qual é o meu propósito? Por que o Senhor me colocou? Por que essa da lapidação? Desde que o Deus colocou no coração da nossa pastora esse congresso, as coisas têm ficado muito difíceis. Né? Tem horas que falam, esses dias até eu falei, eu preciso de um ar para minha cabeça. Só sair, dar uma volta e respirar. Porque parece que tudo está se apertando. Mas eu creio que é porque Deus vai fazer muito. Deus vai mover muito naquelas vidas que estão lá. Estarão lá. Porque eu sei que Ele já separou cada um para ir lá. Mas Deus vai fazer na vida de cada um que se dispor. Cada uma que der espaço para o Senhor entrar, curar, limpar e libertar, Ele vai fazer. Agora, se você for e você não se permitir, Deus ele não é intruso. Ele vai bater na tua porta. Hoje Ele está batendo na sua porta. Mas você vai ter que dar permissão para Ele entrar. Porque o nosso eu, o nosso coração, a nossa vida, ela tem fechadura só por dentro. Só nós podemos abrir. O Senhor não vai chegar e abrir se você não permitir. Então, que nesta noite você possa abrir o seu coração para o Senhor, você possa permitir que Ele entre e que Ele mude. Vai doer? Vai. Mas Ele vai fazer coisas lindas e maravilhosas
na sua vida, na sua casa, na sua família. Talvez algo que você tem pedido muito. Ele vai entregar para você, ou não. Ou ele vai mostrar para você que aquilo que você tem tanto almejado, tanto pedido, não é bom para você. Mas cabe a você deixar ele fazer. Ou continuar nesse largo de choro e lodo que está a sua vida. E você não sabe para onde sair, e você não sabe como mudar, e você não sabe mais o que fazer. Então permita que o Senhor mude, que o Senhor transforme, porque você vai ver quão grande, quão gratificante é você viver, você firmar a sua casa, o seu interior dentro de uma rocha. E nada pode abalar. Amém? Deus maravilhoso, Pai de poder e Deus de glória, ainda diante da sua presença nesta noite, Pai, eu quero te louvar por esta palavra, Pai, e eu quero, Pai amado, que o Senhor possa, Deus, entrar na casa de cada um, Pai amado, no íntimo, no interior, de cada um que permitir, Deus amado, que o Senhor possa entrar, Pai amado, limpar, curar, Deus amado, e fazer a sua vontade se cumprir, ó Deus amado. Nós sabemos, Pai, que muitos são chamados, Pai amado, porém poucos os escolhidos, Deus, mas que aqueles que o Senhor escolheu, Deus, o Senhor possa estar movendo, Pai, nesta noite, Deus amado. Entra, Pai amado, com a sua vitória, Pai amado. Entra, Pai, com o Senhor que é consolador, Deus. Em nome de Jesus, eu te peço nesta noite, Pai, que o mover do seu Espírito, Pai, possa se fazer presente, Pai, ao coração de cada vida, Deus amado, que se dispor a seguir a sua vontade, Pai, que anseia, Deus, pela sua presença, Pai, que anseia pelo seu mover, Deus amado, que o Senhor possa fazer, Pai, na vida de cada um, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu te louvo nesta noite, Pai, eu te agradeço e eu te engrandeço em nome do Senhor. Amém. Eu só quero dar um recadinho mais nessa noite, que a partir da próxima semana, nós estaremos voltando com os cultos presenciais, na sexta-feira, às 8h30, e que as nossas lives vão continuar indo com a palavra, mas daí apenas no sábado, porque elas vão ser gravadas para ser transmitidas no sábado. Mas estão todos convidados a vir aqui, desfrutar da presença, da vontade do Senhor, a vir aqui para cultuar conosco, porque é muito gostoso você poder, a Bíblia diz quão bom é você poder estar em comunhão com seus irmãos. Então venham, quem puder se dispor, quem puder vir, eu creio que o Senhor já está preparando o melhor, amém? Graça e paz a todos e uma boa noite.